Olá pessoal, bem-vindos à aula 33. Nessa aula a gente vai tratar da conservação do momento angular. Relembrando que o conceito de momento angular a gente trabalhou na aula passada e tem relação com a estabilidade dos sistemas que rotacionam. O momento angular ele define o plano de giro, ok? Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o momento angular. O que acontece? A gente viu a segunda lei de Newton para a rotação como o somatório dos torques externos, o torque resultante, é igual à taxa de variação do momento angular em relação ao tempo. Quando não há torques externos, o somatório dos torques externos é igual a zero, a consequência é que o momento angular não vai variar no tempo, ou seja, o momento angular inicial vai ser igual ao momento angular final. E como a gente viu o momento angular para um corpo rígido, era igual ao momento de inércia vezes a velocidade angular, então a gente vai ter que o produto do momento de inércia pela velocidade angular antes é igual o produto momento de inércia vezes a velocidade angular depois, ok? Isso aqui que é usado para resolver a maioria dos problemas envolvendo aí a conservação do momento angular, certo? Aqui tem um experimento, esse experimento a gente já viu em aulas passadas sobre sobre rotação, e aqui a gente vai explicar um pouco sobre o experimento já com a ênfase em momento angular. Vamos lá. Nesta demonstração usaremos uma banqueta sobre uma plataforma giratória e 2 halteres. Iniciaremos sentando na banqueta e segurando os 2 halteres com os braços esticados. Ao girar a plataforma, todo o conjunto realiza um movimento de rotação com determinada velocidade angular em torno do eixo da plataforma girante. Quando encolhemos os braços, as massas dos halteres ficam mais próximas do eixo de rotação e a banqueta gira mais rápido. Isso acontece pois o momento de inércia de um corpo depende da distribuição das massas, ou seja, quanto mais próxima a massa estiver do eixo de rotação, menor será o momento de inércia deste corpo. O produto entre o momento de inércia e a velocidade angular de um corpo em rotação é o seu momento angular. Pela lei da conservação do momento angular, o momento angular é o mesmo, antes ou depois de encolhermos os braços. Como o momento de inércia diminui quando os halteres são aproximados do eixo de rotação, para que haja conservação do momento angular, a velocidade angular aumenta e o conjunto passa a girar mais rapidamente. E se voltamos a esticar os braços, o conjunto também volta a girar com a velocidade angular inicial. Bom, então como demonstrado, de fato o momento angular do corpo é momento de inércia vezes a velocidade angular. Quando ele encolhia os braços, ele deixava a massa mais próxima do eixo de giro, reduzindo o momento de inércia, consequentemente aumentando a velocidade de giro, ok? Então é isso, isso aqui é um exemplo de momento angular. E várias outras situações em que há rotação, a gente tem conservação de momento angular. Uma delas é aqui no caso, tem o caso da patinadora de gelo, que ela rotaciona, quando ela se encolhe, ela gira mais rápido, quando ela se estica novamente, ela gira mais devagar. A mesma coisa aqui com o caso do salto ornamental. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Muito rápido, quase não deu para ver nada. Vamos ver em câmera lenta. Ela se encolhe, aumenta a velocidade, se estica, diminui a velocidade. E assim ela consegue controlar para entrar na piscina do jeito que ela quer. Vamos ver mais uma vez? Então, quando ela salta, ela se encolhe para aumentar a velocidade de giro. Aí depois ela se estica para aumentar o momento de inércia, diminuir a velocidade de giro, ok? Então é um exemplo aí de conservação de momento angular. Outro exemplo é esse daqui, ó. Vamos ver uma roda de bicicleta. Observe a situação, a roda de bicicleta, um eixo, um braço aqui, e ele vai segurar por uma corda. Dá uma olhada nesse experimento, ele não é intuitivo, e a partir daí a gente vai explicar um pouquinho sobre o movimento de precessão. Para este experimento usaremos uma roda de bicicleta com uma corda amarrada numa das extremidades do eixo. Começaremos segurando a corda e soltando a outra extremidade do eixo. Por causa da força-peso aplicada no centro de gravidade da roda, ela cai com o eixo na direção vertical. Em seguida, giraremos a roda num certo sentido de rotação e com certa velocidade angular.
Segurando a roda apenas pela corda, vemos que o disco não cai, porém, ele executa um movimento giratório em torno da corda, chamado de movimento de precessão. Por causa do movimento de rotação da roda, ele cria um momento angular, que é representado por um vetor na mesma direção do eixo da roda. A força-peso cria um torque sobre a roda, que tende a mudar esta direção do vetor momento angular. Para compensar esta mudança, a roda começa a precessionar. Se girarmos a roda num sentido contrário, agora com certa velocidade angular no sentido oposto, podemos ver que a roda passará a precessionar no sentido contrário. Este efeito, chamado de conservação do momento angular, explica por que é mais fácil se manter na vertical numa bicicleta quando as rodas estão girando. Quanto maior a velocidade angular das rodas, mais difícil de cair ou de mudar a direção do vetor momento angular. Bom, então esse aí é o movimento de precessão. Vamos tentar explicar ele aqui dessa forma. Aqui a gente tem a roda de bicicleta. Aqui é o nosso raio, então é a posição aqui onde está preso a cordinha. Aqui está representado com suporte, mas poderia ser uma corda, que foi o caso que ele fez, ok? Então, inicialmente, quando ele segura aqui pela corda, não está girando a roda. Quando ele solta, a roda simplesmente cai. O que está acontecendo? Por que ela cai? Porque ela tem, aqui ele está segurando, né? Então, a corda. Você tem braço, força, peso, produz um torque. Faça aí utilize a regra da mão direita, coloca o pulso, 4 dedos para frente, dobra eles para baixo, vai produzir um torque com o dedão aqui, apontando aqui para a direita. Resultado, esse objeto vai tender a rotacionar, como está mostrado aqui na figura, em torno desse eixo Y. Então ele simplesmente cai, porque não tem nenhum momento angular inicial, certo? Num segundo momento, olha o que acontece. Quando você rotaciona essa roda, você vai produzir aqui um momento angular. Então, se você colocar seu pulso aqui, seus dedos apontando para qualquer ponto da roda e a velocidade para cá, você vai ter, pela regra da mão direita, o dedão vai estar apontando para fora, ou seja, nessa direção do L. Então, está aqui o nosso momento angular. Agora, o que é que o torque vai fazer? O torque continua o mesmo. Então, o que é que o torque vai fazer agora? Ele vai variar a direção do momento angular. Antes não tinha momento angular, ele simplesmente rotacionava. Agora que tem momento angular, ele vai variar. É isso que o torque faz, a variação do momento angular no tempo. Então, com o passar do tempo, se no tempo t o torque está apontando para frente, no tempo t mais ΔT, o que acontece? O torque, que está apontando para a direita, vai fazer o momento angular desviar um pouco para a direita. Então, vai fazer isso daqui. Então, o eixo de giro, o plano de giro definido pelo momento angular, ele começa a ser alterado devido a esse torque. Então, é isso que o torque está fazendo, alterando o plano de giro, alterando a direção do momento angular. Como nesse caso tem momento angular, ele vai alterando para a direita. Esse é o movimento que ele vai fazendo, que é o movimento de precessão, certo? Diferente do que aconteceu quando não havia momento angular. Então, o torque simplesmente fez o objeto rotacionar porque o momento angular era zero, certo? Esse aqui é o mesmo movimento de um peão. Então, se você gira um peão, ele fica retinho na vertical. Depois que ele começa a ficar mais lento, ele perde a estabilidade e aí ele começa a produzir um torque da força-peso, que vai fazendo ele girar. Além de girar em torno do eixo, ele faz um outro giro, que é o movimento de precessão. Ok? Bom, então vamos ver um exercício aí que envolva a conservação do momento angular. Então, olha essa situação. Uma bala de 1 grama é disparado contra um bloco de meio quilo preso à extremidade de uma barra não homogênea de meio quilo com 0,6 metros de comprimento. O sistema bloco/bala passa a girar no plano do papel, então ele vai rotacionar aqui, em torno de um eixo fixo que passa pelo ponto A. O momento de inércia da barra foi dado, está aqui, 0,06 kg/m². Pede-se para tratar o bloco como uma partícula, ou seja, considerar que o volume é desprezível, é como se fosse uma pontinha só aqui. Beleza? Letra A. Qual é o momento de inércia do sistema todo em relação ao eixo que passa pelo ponto A? Então, depois que a bala bate no bloco e se aloja, qual é o momento de inércia total? Eu já sei o momento de inércia da barra. Depois ter que calcular o momento de inércia do bloco, o momento de inércia da bala e somar tudo. E na letra B, se a velocidade angular do sistema em relação ao eixo que passa pelo ponto A imediatamente após o impacto é 4,5 radianos por segundo, qual é a velocidade da bala imediatamente antes do impacto? Bom, vamos lá. A gente já resolveu esse problema, um problema parecido antes, que era o tal do pêndulo balístico,
Para a determinação da velocidade da bala, tinha um bloco de madeira, duas cordinhas de massa desprezível. E quando a bala atingia, a gente tinha uma colisão perfeitamente inelástica, a bala ficava incrustada e esse sistema subia uma certa altura, certo? Como ele subia uma certa altura, a gente tinha, o centro de massa subia uma certa altura, a gente converteu energia cinética em energia potencial gravitacional, certo? Aqui não dá para fazer isso. Por quê? Primeiro, não seria apenas energia cinética que seria convertida, a gente teria, no caso, cinética de translação e cinética de rotação, transformando em potencial gravitacional. Mas eu não sei a altura que o bloco sobe. Então não dá para usar o teorema de conservação de energia. Bom, vamos lá. Dá para usar a conservação de momento linear? Bom, a bala, quando bate no bloco, ela fica incrustada, ok. Então a gente poderia fazer massa vezes velocidade no início é igual a massa de todo o conjunto vezes a velocidade no final. Ok. Só que a velocidade do final é a velocidade do centro de massa. Antes a gente tinha corda e um bloco. Então o centro de massa estava no próprio bloco. Agora a gente tem uma barra com a distribuição não homogênea de massa. Eu sei a massa da barra. Só que eu não sei onde é que está o centro de massa desse sistema. Significa que quando a bala bater aqui, eu vou saber, eu quero saber qual é a velocidade inicial e eu sei a massa. No final eu sei a massa total do conjunto, sei. Mas depois, qual é a velocidade total do conjunto? É isso aqui? Aqui é angular. É angular vezes o raio? Não. Porque isso daria a velocidade do centro de massa. E eu não sei onde é o centro de massa. Então, por isso que não dá para calcular esse problema via conservação de momento linear. Porque eu precisaria saber qual é a velocidade final do centro de massa. Porque essa velocidade aqui é angular. Se eu multiplicar pelo raio, eu vou saber a velocidade aqui no bloco. Mas eu preciso saber qual é a velocidade do centro de massa. Eu não sei onde é o centro de massa. Então, por isso que não dá certo. Aí a gente vai usar o terceiro teorema de conservação, que é o teorema de conservação do momento angular. Ok? Uma coisa importante para ser dita aqui é o seguinte, ó. Esse curso de física mecânica, a gente começou com cinemática, depois viu as leis de Newton. A seguir, a gente trabalhou os teoremas principais, que são os alicerces desse curso, que foi teorema de conservação de energia, depois teorema de conservação do momento linear e agora, por fim, o teorema de conservação do momento angular, ok? Então, nesse caso, nenhum dos dois anteriores vai ser possível. Então, a gente vai usar o teorema de conservação do momento angular. Por quê? A gente não sabe o que é que produziu esse movimento da bala, mas uma vez que a gente olha esse sistema, não tem nenhum outro torque sendo produzido externo. Então vamos lá. Inicialmente ele quer o quê? O momento de inércia do sistema como um todo. Vamos lá. Então, qual é o momento de inércia de todo mundo? O momento de inércia vai ser o momento de inércia da barra, que o problema deu, o momento de inércia do bloco, que ele pediu para tratar como uma partícula, ou seja, uma massa vezes o raio ao quadrado, que é o próprio comprimento da barra. Mais o momento de inércia da bala. Veja, o momento de inércia da bala é o quê? Massa vezes o raio ao quadrado. Quando ela se chocar, eu vou ter massa, que é a massa da bala, vezes a distância, que é L ao quadrado. Então vai ficar o momento de inércia da barra, que eu já sei, a massa do bloco vezes a distância ao quadrado, que é o próprio comprimento da barra, mais a massa da bala vezes o comprimento ao quadrado, que é o próprio comprimento da barra. Esses dados foram dados no problema. Eu coloquei aqui, era 1 grama, converti para quilo. Então, usando essas grandezas aqui, esses valores que foram dados, eu obtenho o momento de inércia do sistema, o momento de inércia final, né, do sistema como um todo, de 0,24 kg/m², ok? Já na letra B, diz o seguinte, se a velocidade angular do sistema, depois que a bala colide, ele vai fazer um movimento rotacional com a velocidade angular de 4,5 radianos por segundo. Pergunta qual é a velocidade da bala imediatamente antes do impacto. Bom, nesse caso, o que é que eu faço? Uso o teorema de conservação do momento angular. Qual é o momento angular inicial? Bom, só uma coisa que tem se movendo. Eixo de giro, distância e velocidade, certo? Como a estratégia, para não usar um ângulo aqui, eu vou considerar na hora que ele está iminentemente para colidir. Então, a distância, o braço vai ser esse, é a própria barra, a velocidade para frente, então fazendo um ângulo de 90, então eu simplesmente vou colocar MRV. Massa da bala é o raio, que é o próprio comprimento,
E a velocidade seria VR seno ou V seno, mas eu vou usar o 90. E aqui do outro lado, qual é o momento angular final? É o momento, é o momento de inércia vezes a velocidade angular do sistema, certo? Então vai ficar como? Massa da bala, o raio, como eu disse, vai ser o próprio comprimento, quando ele tocar aqui o comprimento, na iminência de tocar, né? O comprimento, vezes a velocidade dele que está perpendicular, porque a estratégia é o seguinte, pessoal. Observe que aqui o raio seria esse aqui, ó. Seria esse raio, essa velocidade fazendo esse ângulo. Só que isso é a mesma coisa, porque vai ter componente que não vai fazer, não vai contribuir para o momento angular. Então, eu considero só a parte que está com 90 graus. Então, eu venho aqui, ó, o raio passa a ser esse e a velocidade é essa, fazendo 90 graus. Então, por isso que eu vou usar só o L e o V. O V é o que eu quero. O L, que é o comprimento, eu sei. A massa da bala, eu sei. Momento angular final, eu sei. Velocidade angular do sistema todo, eu sei. Com isso, usando os valores aqui esse que a gente calculou e os outros que foram dados no problema, a gente calcula uma velocidade de 1.800 metros por segundo. Essa é a velocidade da bala antes da colisão, ok? Então está resolvido aí o problema de conservação de momento angular. Observe que, mais uma vez, não daria para usar conservação de energia porque não disse o quanto o bloco subiu. Não dá para usar conservação do momento linear porque a gente precisaria da velocidade do conjunto após a colisão. E a velocidade que foi dada é angular. Lembre que velocidade angular é de todo o conjunto. Já a velocidade linear é do centro de massa, e eu não sei onde está o centro de massa, porque a distribuição dessa barra aqui, ó, ela é não homogênea. Eu não sei onde é que está esse centro de massa. O centro de massa pode estar aqui. Entendeu? E quando a gente resolveu lá o problema de pêndulo balístico, a gente considerou o centro de massa o próprio bloco. E aí calculou a velocidade do próprio bloco. Daria para fazer isso. Aqui não dá, porque eu não sei onde é que é o centro de massa desse sistema. Mas a velocidade angular não importa o centro de massa. A velocidade angular é do sistema todo. Porque todos os pontos que rotacionam têm a mesma velocidade angular. Por isso que dá para usar o teorema de conservação do momento angular. Ok? Então tá aí. E é isso. Nos vemos então na próxima videoaula. Um abraço.